Fala galera, boa noite. Falar um pouco desse jogo do Flamengo e Palmeiras, né? Altíssimo nível. Falar um pouco também dos jogos da rodada. Um excelente jogo, excelentes jogos, né? Algumas zebras aí. O São Paulo empatando, pra mim que foi uma zebra, empatando com o Fluminense. O São Paulo que vem jogando muito bem, no nível muito alto, né? Lembrando muito dos times europeus, mas o time que jogou muito abaixo. Né? Tivemos Cuiabá e Juventude, um ótimo jogo, 2-2. Hoje também tivemos o Ceará ganhando o Grêmio e o Fortaleza ganhando do Atlético Mineiro, né? Nós vimos falando do Vojvoda, né? Treinador que chegou argentino pro Fortaleza. Nós falávamos, né, nos vídeos anteriores, lá no início dos primeiros vídeos que eu fiz, do como ele gosta de ser agressivo, né? Jogando com a sua linha alta, né? Mesmo quando tá marcando com bloco baixo, ele tem uma jogada para sair rápido, parecido um pouco com a do Palmeiras, né? Traz o centroavante para fazer essa metida de bola, né? E coloca o cara mais rápido na frente. Ele coloca o Robson, o Abel coloca o Rony, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo do Flamengo. Coisa que quem usa muito, né? Na verdade, é o Antônio Conte, usou muito no Chelsea, né? Ele trazia o Diego Costa para fazer essa primeira bola e colocava o Azar na frente, que é o jogador mais rápido, mais habilidoso, né? 1 contra 1. Então, vamos falar um pouquinho, né? Já estamos falando um pouco desse estilo de jogo, né? Flamengo e Palmeiras, um ótimo jogo, cara. Primeiro tempo foi muito igual, né? Palmeiras conseguindo explorar a velocidade do Rony aqui, jogando entre o Rodrigo Caio e entre o Felipe Luiz, né? Até porque o Felipe Luiz veio muito por dentro, então o Rony usava muito ali nas costas dele, num contra um, na velocidade na metida de bola do Patrick de Paula contra o Rodrigo Caio. O Flamengo trabalhando muita bola, né? Fazendo muito jogo curto, muito jogo apoiado, usando muito o lado esquerdo. Então foi um jogo muito igual. O Diego Alves hoje excelente. E o Everton, para mim, que é o melhor goleiro do Brasil disparado. Tem muita qualidade, né? Ele se posiciona muito bem no gol, faz defesas simples, né? Você não vê que ele está se jogando, fazendo aquelas defesas plefatosas. Então, para mim, ele é o melhor goleiro disparado. Para mim, inclusive, é o meu titular de seleção. Eu acho que o futebol é momento e ele, para mim, tá no mesmo nível do Ederson e do Alisson. Então, a diferença é que eles jogam lá fora, mas eu gosto de sempre dar oportunidade para quem está melhor. E nosso futebol também é bom, né? Não está tão abaixo assim não do futebol europeu. E no segundo tempo, por que o Flamengo venceu o jogo, né? O Rogério ele já entrou com um esquema diferente do 4-2-3-1, então o Flamengo teve um pouco de dificuldade. No segundo tempo ele entra no 4-3-3, o Arrascaeta vem mais por dentro. No primeiro tempo ele joga muito por dentro para a esquerda, né? Tentando fazer ali com o Bruno Henrique 2 contra 1 contra os defensores. E no segundo tempo ele vem mais por dentro. Então o Flamengo começa a jogar no 4-3-3 e detalhe, na marcação o Flamengo começa a pressionar o cara da bola. Então o Palmeiras teve mais dificuldade, né? O Flamengo começou a ganhar o meio de campo, então começou a ganhar as bolas explorando muito a velocidade do Bruno Henrique, explorando muito o jogo apoiado do Everton Ribeiro. O Flamengo começou a dominar o jogo e em uma jogada maravilhosa do Bruno Henrique, que lembrou o Bruno Henrique de 2019, né? Botou na frente, driblou 2, meteu uma bola perfeita pro Pedro, que aquele 9 antigo, né? Que nos anos 90, nos anos 80 tinha muito. O Pedro fez o gol e o Flamengo ainda teve outras chances com o Michael, com o próprio Bruno Henrique. E aí o Flamengo começou a marcar muito, né? Começou a baixar um pouquinho o bloco e começou a segurar o jogo, né? Eu acho que o Rogério foi bem, principalmente no segundo tempo, modificando um pouco a sua marcação e o jeito de jogar, no sentido de que mudou seu esquema tático. O Rogério com a torcida, ele tem alguns problemas, para mim principalmente porque ele não ganha no São Paulo, então a torcida já vem de mágoa disso, né? Na verdade é essa, a mágoa de não ter ganhado aquele jogo do São Paulo lá, ter sido eliminado pelo São Paulo. Então a torcida está com um pouco de mágoa ainda, então qualquer coisa quer criticar o Rogério, até porque no mercado a gente não tem os treinadores. O Rogério também às vezes é teimoso, mas ele recuperou o Michael, recuperou o Vitinho, né? Não conseguiu recuperar ainda o Léo Pereira, mas ele tem feito um bom trabalho, né? O Bruno Viana não foi ele que pediu, foi colocado para a diretoria, né? Um reforço.
um zagueiro que até vinha bem, mas a torcida própria pediu para ele jogar. Então eu acho que o Rogério está no bom caminho. Eu acho que ele tem que só melhorar um pouco o seu bloco de meio, né? O Flamengo às vezes fica desequilibrado a marcação. Então, por exemplo, no primeiro tempo o Palmeiras entrava muito pelo meio, pegava o Flamengo já no contra-ataque, né? O Flamengo saía e na sua recomposição o Flamengo corre para trás. Então isso antigamente era normal, mas hoje não é. Então fica com um bloco no meio ali vazio, né? Então os times de acabam explorando isso. Você vê que no segundo tempo, quando o Flamengo começa a pressionar o cara da bola, mesmo lá no seu campo de ataque, né, no campo de defesa do seu adversário, o Flamengo melhorou, o Flamengo não sofreu tanto. Eu acho que o Rogério deveria fazer isso mais. O Flamengo tem jogadores para isso. Você viu o Rascaeta dando um carrinho no final do jogo, no meio. Então, o Flamengo, os jogadores já estão acostumados a isso, né? Já podia aproveitar e marcar mais um pouco. Não marcar com o seu bloco tão adiantado, mas marcar sempre pressionando o cara da bola, né? Acho que seria interessante. Lembrando que o Flamengo está aí perto de negociar o Gerson, de negociar o Muniz também. É importante dizer que isso é importante para o Flamengo ter autoridade, né? Ter um controle melhor das suas finanças. Então, de repente, vai perder um, dois jogadores mesmo. E é importante a torcida tá apoiando isso, porque em meio à pandemia, o Flamengo, que a bilheteria é absurda, não tem praticamente 2 anos de bilheteria. A gente não tem previsão, deve ser lá para setembro, né? Quando a vacinação tiver mais ou menos aí 90% dos brasileiros. O Flamengo que tem pleiteado para colocar a torcida ou de alguma parte, como foi na final dos campeões, tiveram lá, se não me engano, 15, 16 mil pessoas. O Flamengo queria fazer isso aqui também, na final do Carioca não conseguiu. Então é importante em meio à pandemia você criar recursos, né? E a venda do Gerson iria bater a meta do Flamengo de 100 milhões no ano, iria até passar. Então o Flamengo usar esse dinheiro para comprar outra parte do Arrascaeta e dar um aumento que já tinha sido acordado, né? E se não me engano iriam comprar também o Thiago Maia, que é 6 milhões de euros. Então seria excelente o Flamengo. Ainda tem a venda do Muniz, o Vinição que está perto de ser vendido, tem a venda do Natan, o Hugo Souza que parece que o Watford tem buscar informações para tentar levar. Acho que o Flamengo deveria vender também. Então o Flamengo tem se equilibrado, vai se manter equilibrado financeiramente, e o time mais uma vez vem jogando bem, né? Nos jogos decisivos os caras jogam pra caramba, não tem jeito. E sem o Gabigol, mas tem o Pedro, que pra mim é um baita centroavante. Só falando dos resultados de ontem: Cuiabá e Juventude 2-2. São Paulo, falamos um pouco, decepcionou, jogou muito mal, tinha dado 2 chutes a gols até os 35 do segundo tempo, então muito pouco time completo, só acho que sem o Daniel Alves, né? Então o Fluminense jogou bem, o Fluminense teve melhores chances, perdeu um pênalti com o Nenê. Então o São Paulo precisa abrir o olho, é a primeira rodada, mas precisa sim começar a pontuar. O Atlético Mineiro, que era um dos favoritos aí, perdeu em casa Fortaleza. Abram o olho para esse time de Fortaleza, é um ótimo time, vai brigar lá em cima, não pelo título, mas talvez para o Libertadores sim. O Ceará venceu o Grêmio 3-2, então os times nordestinos estão muito bem. Lembrando, o Bahia também ganhou de 3-0 do Santos em casa. Então os times que nós vimos falando, né? Times que vêm fazendo uma gestão diferente desses times grandes, vêm mantendo austeridade financeira, vem fazendo ótimas contratações. Hoje os jogadores preferem ir para esses clubes de que para Botafogo, para Vasco. Então abram o olho, abram os olhos, porque esses times vão fazer barulho nesse Campeonato Brasileiro. Tá bom, galera? É isso que eu queria falar. Mandar um abraço pro meu amigo Felipe. Um abraço ao Felipe, que comentou aqui, pediu um vídeo para nós falarmos também sobre o Flamengo. Então fizemos um vídeo aí agora, hoje, né? Também falando desse resultado. Mandar um abraço pro pessoal lá de Itabuna, o pessoal aqui de Campo Grande. Pessoal, não esquece de dar o like, dar o gostei, se inscrevam no canal e compartilhem aí com os amigos. Deixem aqui comentários o que vocês quiserem debater sobre futebol, né? E isso aí, galera, um abraço.